Olá, tudo bem? Aqui é Facão, estamos com mais um episódio e hoje nós iremos falar de mais um jogo aqui do ex-Ignorantia, o Crawls. Ele é um jogo onde eu já estava bastante esperando, eu estava até vendo o quanto eles iam atualizar, porque eu queria fazer uma gameplayzinha um pouco mais completa e como ainda estava muito no beta, eu decidi esperar um pouquinho, mas recebi um e-mail de atualização esses últimos tempos falando que tinha coisas a mais, então eu achei que valia super a pena trazer essa gameplay para vocês. É um jogo que é um jogo de escolhas, onde você vai conversando com algumas pessoas, vai descobrindo alguns puzzles, vai indo para lá um pouco para cá. No caso, é um jogo indie, como vocês já podem ter notado, e também vocês percebem que a arte ela não apenas é bastante conceitual, mas também tem uma pegada bastante forte dentro do próprio pessoal do ex-ignorante. Então, se você conhece Halo, se você conhece diversos outros elementos e jogos e universos dentro do mundo sombrio, você consegue ver que existe diversos elementos trazendo aqui, onde até vocês podem perceber dentro dessa parte mais meio que enraizada, mais verde, onde aparece a palavra hacking ali no meio, beleza? Então, bora lá dar uma passeada nesse jogo do Crawls do ex-ignorante. You force yourself awake. Conscience demands that you be you for yet another day after the blissful, dreamless void of slumber. Who are you, Crow? E é legal aqui que vocês percebem que a arte ela já traz bastante elementos que mostram um pouco essa pegada de, mas não apenas indie, mas no storytelling. E o interessante é que vocês já viram que mesmo sendo um jogo assim indie, um jogo feito por poucas pessoas, já existe uma dublagem aí. Claro, é em inglês, obviamente, pelo que eu estava conversando com o pessoal do X, pretende futuramente colocar também em português, mas para ser um pouco mais expansivo dentro do mercado de jogos, decidiu seguir em inglês. E você já percebe que tem já uma... dentro do tom da voz, você já percebe que existem esses elementos. E aqui a gente tem as três possibilidades aqui. Não fui ver, não fui atrás, mas vocês já conseguem ter uma olhada aqui. And you're suddenly still here. No, the politics talk their talk, make them see reason. If anyone can still do it, amidst the chaos out there, it just might be you. Então aqui ele já fala algumas características de você. Você pode ser the listening, logical, diplomático. Ele é bastante resourceful, né? No caso, guarda bastante recursos. Então você percebe que ele já tem um tipo de personalidade, não sei dizer o quanto isso interfere nas escolhas, o quanto a sua jogatina precisa ser encaminhada para esse tipo de personalidade, esse tipo de jogo, porém já tem aqui uma forma diferente, pelo menos um estilo diferente de se jogar, ou pelo menos de se narrar a história, ou de viver essa história. Vamos ver aqui o segundo. The infection couldn't break you. It's not like any of those weaklings out there are gonna do a better job, are they? You're a mountain moving through a sea of death. Fuck them if they stand in your way. Então agora a gente tem aqui o Enforcer, Physical Resiliente, Intimidador, capacidade, ele é muito forte, uma força bruta e ele tem aí meio que uma estamina e uma resistência maior. Então aqui, no caso, a gente parece que o primeiro segue um pouco mais uma pegada de logística e inteligência, esse aqui já é mais um brucutu meio que na força bruta. Vamos ver o terceiro personagem. Yes, you will find the shiny things others hide behind their eyes. Their dirty little secrets, shameful ones. Put them in your pocket, Crow. Money is only worth another gallon of gas. These precious human things, on the other hand, still make the world spin. E aqui a gente tem agora o Whisper, que é um pouco mais manipulador, o mestre da enganação, mestre da exploração de outras pessoas. Então aqui você pode jogar então aqui no primeiro um pouco mais intelectual, aqui um pouco mais físico ou um pouco mais social, se a gente fosse seguir mais ou menos por esses três.
Então, no caso, dentro das personalidades e do estilo de jogo, eu vou então meio que seguir aqui Yes, pelo you'll Whisper. find the shiny things others hide behind their eyes. Their dirty little secrets, shameful ones. Put them in your pocket, Crow. Money is only worth another gallon of gas. These precious human things, on the other hand, still make the world spin. Então aqui seguindo aqui algumas habilidades, tem aqui o Violence 2 com Smart 1 com Cunning 3. Não sei ainda dizer o que seria cada um desses atributos, mas vamos tentar ir seguindo meio que para onde a gente pode ser e dizer onde eu deveria clicar Yes, aqui. you'll find the shiny things. Então vamos seguir o Whisper. Vamos seguir então o Whisper aqui. This truck is slowed to... Nome do meu personagem. Vamos, né? Já que a gente tá aqui seguindo, vamos pegar aqui o World Builder. Você é o World Builder, correto? Sim, correto. Parece ser bastante, assim, um jogo de tomada de decisões, juntamente com um pouco de história, um pouco mais voltado também a alguns outros elementos pontuais. De uma forma geral, eu tô aqui em cima do mapa, vou até jogar aqui o meu ladinho para vocês poderem ver os outros elementos. E a gente tem aqui, parece que é um tempo, 8, não sei se dizer se 8 minutos seria em real life ou se por acaso seria meio que o tempo gasto dentro do jogo, 100% aqui dos galões, então provavelmente deve ser a quantidade de caminhos que a gente pode designar. Eu vim pra cá, vim pra lá, fui gastando um pouco aqui. Dinheiro que talvez eu ganhe, isso aqui talvez seja saúde e aqui talvez taxa de infecção. Né? Porque me passaram que era um jogo pós-apocalíptico relacionado a uma doença, meio que uma epidemia, então talvez meio que seria a minha taxa de exposição. Vamos seguir nessa forma. Então, pegando pelo mapa, rotina, você inicia a sua rotina clicando aqui, então depois a gente começa aqui. E vai vendo meio que as opções de interesse que tu quiser ir no mapa, ok? Navegando pelos mapas, você tem aqui a rotina capaz de isso aqui, então meio que você vai clicando e vai indo de acordo com onde você quer. Tem a questão dos blockades, né, que estão presentes em diferentes rotas, meio que podem atrapalhar ou não, aqui a questão da sua passagem. E o Crow Icon, né, no mapa, o ícone de corvo, ele representa aqui pontos de interesse com possíveis missões para serem colocadas. Aí vai movendo de acordo com o movimento do ônibus. Ok, então vamos lá. Beleza, vamos ir confirmando para onde a gente pode ir. Minha primeira quest aqui. Eu até vou, agora que vocês já viram, vou voltar para cá. Vou até colocar aqui no cantinho aqui embaixo. Para meio que não atrapalhando ou qualquer coisa os textos, a gente vai subindo e movendo de acordo com o que for necessário. Como eu nunca joguei, eu não sei dizer onde estariam os elementos voltados do jogo, mas vamos lá. Então, seguindo aqui, a gente tem o nosso primeiro request aqui, NH257-061. Temos aqui um sinovelista, localidade o Northern Living Partner, urgência baixa, 150 e intimidação. Então, vamos dar ok. Vamos ver o que dá. No caso, eu queria meio que andar pelo mapa, mas vamos seguir primeiro aqui no ícone para ver para onde a gente vai. Aqui, Northern Living Partners, back on the patrol, the government localization call to the home draped. Vamos para lá. Então, estamos aqui e a gente vai mover para cá. Movendo nisso, tem aqui 16% de coisa, então talvez gaste, mas teria que talvez ver a questão de recursos. Mas vamos lá, vamos travel. E eu perco 35 minutos, talvez seja desse 8 minutos, esses 35 minutos aqui. Vamos lá. Muito bonitinho esse caminhãozinho que vai indo mostrando a rota. Achei muito bonitinho, apesar de ser um jogo pós-apocalíptico. É bem bonitinho nesse elemento. Aí beleza, aí começa um pouco mais a nossa
jogatina mesmo. Scarecrow of Fugrid Crooked Flow in your direction, né? Então, no caso, tem aqui esse espantalho meio bizarro aqui que vai vindo aqui na nossa direção, né? No caso, chamado de narrador. A cultista e um louco. Os olhos opacos guiam, né? São guiados a partir do seu trem. Ele vai do caminhão que ele vai vindo até você. Então, legal aqui, olha que interessante. Apesar de ser um jogo de tomar de decisão, também tem uma pegada meio RPGística, onde realmente o narrador vai dizendo que aí chega uma imagem obscura que vai até você e diz alguma coisa. A blessed morning to you, brother. O que é legal, que eu gosto de perceber, assim, quando tem essa questão de muita história, world building, é que, como a gente fala de linguagem, comportamento, todo o iceberg cultural que existe dentro do mundo criado, ele diz que o que seria o bom dia, boa tarde, ou simplesmente olá, é a blessed morning to you, brother. Então é legal porque aqui ele se diz cultista, né? Ele se apresenta como um cultista, até o narrador coloca esse elemento. Então você percebe que não apenas existe um elemento cultural aí no meio, mas também um elemento religioso. Onde primeiramente chega o cultista com essa máscara de gás, então não apenas mostrando que o universo que está rodando a história é um universo mais podre, mais doente, mas você já percebe alguns elementos relacionados a essa religião devido à própria saudação. Aqui ele desejando uma manhã abençoada e chamando de irmão, algo que se assemelha bastante nas religiões de forma geral. E o que eu acho bem legal mesmo é que, pra galera que já jogou com o pessoal do X Ignorante, você percebe que os elementos dublados, pelo menos aqui do cultista, é um dos jogadores do X. Então assim, eu acho bem legal porque você percebe o carinho que existe dentro desse jogo, porque eles realmente vão atrás de criar todos os elementos de imersão possível. Você até pode ver aqui em volta que a gente tem toda a parte das casas, aqui os postes com possíveis cartazes ou marcações. Você percebe a própria vegetação aqui, o tom até mesmo do céu, onde a gente sabe que esse tom de céu não existe dentro do nosso mundo real, mas não impede de ser esse tom mais amarelado, por considerar talvez estruturas tóxicas no ar, alguns compostos, algumas fumaças, porque você for parar para ver, os pôr do sol possuem umas tonalidades diferentes por causa da atmosfera, e quais são os gases que estão nessa atmosfera. Então se você percebe que, se na atmosfera onde está a cidade, no ponto de vista da cidade, quando olha para cima tem uma camada de gás venenoso ou o que seja, e quando refletida pelo ar, ou no caso refletida pela atmosfera, ou até mesmo pelos raios de sol, ele curva para uma cor amarela saindo da cor azulada de sol normal, a gente já percebe que existe um outro elemento. Então, claro, pode ser simplesmente uma escolha artística, mas você já percebe que pode sim, então, existir um ambiente tóxico a tal nível que muda até o valor da atmosfera. Eu sei que eu estou gastando bastante tempo dentro de jogatina, mas você percebe o quão sutil é quando você cria um jogo que possui realmente história. Você percebe que os elementos não são simplesmente a arte por em volta, mas sim todos os elementos históricos, tanto de arte, semiótica, os simbolismos, as cores, até mesmo o como o personagem fala e se apresenta. Aqui a gente tem aqui algumas possíveis escolhas. A gente pode, meio que desviar dele, a gente pode tentar uma afiliação, a gente pode tentar o risco de uma expiation, ou, give no ground. No caso, já que é a nossa primeira jogatina, vamos tentar meio que criar uma afiliação, fazer um pouco de amizade com o cara. Eu gastei mais 5 minutos com ele aqui e eu tentei e fracassei. Ele, suas maneiras, invocou um X-Vat Followers of You in the Match in the Past. Então, as minhas maneiras invocou o X-Vat Follower. Aí, meu texto, olha que legal.
May the true Pope come today, Preacher. Tão legal porque assim, o meu personagem, pelo menos a escolha que eu fiz com o meu personagem, era um personagem mais manipulador, um personagem mais meio que, né, como eu falei, a gente escolheu é o Whisper. Então eu imaginei que tentar fazer esse tipo de jogatina mais de manipulação pudesse ajudar e aqui me trouxe uma resposta. Parece que eu fracassei, não sei se existe uma rolagem de dados interna ou se existe meio que algum valor estipulado em jogo que para X ou Y precisa tal coisa acontecer, tal habilidade acontecer, ou existe uma escolha entre aspas certa ou errada. Mas no caso eu já mostrei que existe sim uma resposta para a Blessed Morning to You Brother, pode ser o May the True Pope Come Today, Preacher. Então assim, você percebe que existe essa filiação dentro dos dois personagens quanto à questão cultural e religiosa. Heretic, Fire from Heavens. Caramba. Ele grita de forma, né, incoerente. E no caso, talvez fosse tivesse dado alguma outra resposta, ou talvez se eu tivesse escolhido o outro personagem, o cara mais lógico, talvez tivesse funcionado, ou se eu tivesse escolhido o Brutamonte e tentado derrubar ele, seria uma forma melhor, mas no caso eu perdi tempo e ainda não consegui o que eu tentei fazer. Então, já que deu tudo ruim, o cara já foi embora putaço, vamos tentar entrar de novo na casa. Vamos lá, atrás do trabalho. E pelo que eu tava vendo, parece que existe, devido à pandemia, à morte e tudo mais, tem algumas pessoas que seriam como se fosse aqueles médicos com cara de pássaro de antigamente lá da Peste Negra, onde seria os corvos, né, no caso Crow, que é o meu personagem, que fosse meio que um tipo de profissão que talvez recolhesse corpos de alguma forma. Então, talvez esse seja uma das premissas do caso desse jogo. Quando você entra no interior, é bem gloomy, né, bookfired, né, cheio de livros, o apartamento parece estar com sinais de uma vida solitária. Realmente parece que o maluco aqui não tem uma vida muito ativa. O corpo está caído no chão, parcialmente obscurido pelas sombras. O lugar ele tem cheiro de biblioteca velha com pilhas de livro espalhados aí. A morte está no colchão, mas entre aspas, né, pode estar dormindo. Então vamos lá. Como eu posso meio que interagir aqui? Eu ganho infecção, perco humanidade, gasto 1 hora, se for uma ação meio rápida e suja. Se eu fizer algo mais respeitoso, porém rápido, eu posso ganhar infecção, perco 1h30. E existe meio que um minigame easy aqui, tipo, né? Aqui eu perco humanidade, eu perco 1h30 e tem esse minigame aqui. Ou eu passo 2 horas. Bem, vamos então gastar 1 hora e fazer tudo cagado. Minha humanidade is weakened, uma infecção passa por mim e eu perco 1 hora. Beleza, gastei todos esses atributos. Vamos ver o quanto é valioso e o quanto é forte aqui. Eu fiz toda a ação em cima do cara e tudo mais, então vamos ver o que aconteceu aí. Return to your fridge and hand back from the particular hungry looking Hulk. Ganhei uma disso, perdi isso, ganhei aqui e... no caso eu ganhei. No caso, não sei se antes era 8, agora tô 1h40. Ok, eu quero seguir nesse caminho aqui, então provavelmente deve fazer isso. Armies of Sheriffs.
Ah, não. Ele fez por um outro caminho. Ah, vamos lá, né? Eu quero ver se eu consigo terminar essa missãozinha aí minimamente. Ele vai lá e vai seguindo, então, o caminho aqui do... Até chegar ao lugar certo. Então, o narrador aqui mostrando aqui pra nós. Eu cheguei nessa instalação, parece ser meio que um... Apesar de ser um lugar abandonado, parece ser então aí uma velha fábrica de alguma coisa. Tem toda aí a parte de grafitadas, slogan, né, que mostra rebelião e tudo mais. E o que é legal é porque quando a gente fala sobre grafite de forma geral, traz elementos assim de arte, traz elementos relacionados à identidade. Tanto que até tem alguns shortzinhos que eu fiz no Instagram falando um pouco isso quando eu estava em Brasília. Mas quando você percebe que existe então essa forma de expressão que não apenas representa o traço, mas também as palavras, mostra tipos diferentes de ideologias e facções. Onde, por exemplo, aqui até pode mostrar que possui 3 tipos de facções aqui. Uma amarela, outra preta aqui, talvez uma laranja com azul branca, até tem um pouco mais, e outra cinza aqui embaixo. Mas você percebe que existe então até um pouco dessa guerra de facções onde um cobre o outro. É interessante imaginar que exista essas diferentes tipos de... Aqui mostra como rebeliões e slogans de ódios e tudo mais. Mas, ou não, se imaginar que realmente o mundo foi destruído a partir de uma doença, não faz... Né, não é tão estranho a gente imaginar que tem essa rebelião, essa ideia de forma geral. Então eu gostei bastante dos formatos que trouxeram, todas as artes de volta, ou até mesmo os elementos narrativos aqui em volta de ambientação, achei bem legal. Chegou aqui meio que um guarda, tem bastante aqui do estilo, mostrou aqui um símbolo de tóxico, novamente uma máscara, mas dessa vez a máscara é apenas no nariz, não tem tanto nos olhos, talvez por ser uma área um pouco mais limpa, até aqui o céu tá um pouco diferenciado, tá tudo azul mais bonitinho, talvez seja tóxico, mas não tão tóxico. Thought we made it clear your lot ain't welcome here. What is your excuse for darkening my gate? Vamos lá. Let your courage take charge, stay calm, state your mission, take the oath, her and white 10 bucks. Show her of a mini business. Ó, amarelo, amarelo, amarelo e um verde aqui. Será que isso significa o que é mais fácil de acontecer? Vamos ver. Perdi 10 conto, gastei 5 minutos, mas parece que funcionou, né? Paguei meio que pra eu entrar. Subornei e cheguei lá. Workshop anterior, Style Box, Soft Scavenge, que pra mim é Gear and Apples. Beleza, tipo, tem aí um galpãozinho todo cagado. Um corpo caído no chão, falando de você, na frente de uma mesa de trabalho. Um homem morto trabalhando, né? A partir do seu, né? Mostrando que o seu corpo mostra uma história. E é legal porque quando a gente fala sobre autópsia, investigação forense, a gente percebe diversos elementos interessantes e um estudo em cima disso que eu acho muito legal. Porque quando a gente fala sobre elementos narrativos referentes a diversas coisas, como a forma de morte, ou até mesmo como a pessoa morreu, como a pessoa viveu, como imaginar a posição, local, são diversos elementos que mostram pequenos detalhes relacionados a cena e a ideia como todo. Então, acho muito legal falar sobre ciência forense, toda a parte forense em geral,
psicologia forense, a anatomia forense e diversos outros, porque contar a história no ponto de vista do morto, mesmo depois de morto, eu acho isso muito legal. Bem, no caso aqui são 3 amarelos, né? Vamos ver o que pode acontecer. Vamos tentar aqui um minigame. Try to ignore them, keep help from their leaders, leader, ou put them in their place. Vamos put them in their place. Gastei mais 2 horas. Get to proper step to conduct to listen to confirm. Analysis skin the body for the potential open wounds and infection spread. Use a gel sealant to contain infection areas. Click and drag and drop. And remember... interessante. Aqui mostra mais ou menos o que eu preciso fazer, meio que o trabalho funcionar, talvez. Os níveis de dificuldade vão de acordo com o que for, e o minigame é variante de acordo com o trabalho. Então... vamos começar examinando aqui. Parece que eu consegui fazer o trabalho bem feito agora. Eu não sei dizer o quanto o trabalho faz, mas aqui eu gastei com o tempo 63% de combustível. Bem, eu quero sempre... Nossa senhora, olha a volta que eu vou dar. 32%. Vamos lá. Será que eu não vou conseguir completar o trabalho todo, mano? Cheguei a uma nova região. Isso aqui é muito legal porque aqui possui diversos elementos diferentes. A cor utilizada aqui, esse amarelo aqui, que remete a um que é um tanto mais espiritual. As velas, a própria caveira estilizada que parece um pouco o estilo de algumas culturas ou de extremo ocidente ou do extremo oriente. Achei bem legal esses elementos aqui, esse tapete que pega um pouco mais, pegado um pouco mais persa. Então achei bem legal aqui as escolhas narrativas aqui da galera. E obviamente a própria arte, né, que é incrível. Mas eu vou pegar até a trilha sonora que remete a esse tipo de cultura, pelo menos aqui, né? Secret of the One True Pope, ou Copy the Place. There are symbols, diagonal cross with 3 arms and painted everywhere. Então você percebe elementos narrativos, religiosos espalhados por diversos âmbitos em volta, né? Então, antes do narrador já dava para perceber esses elementos em volta. Então, assim, muito legal, porque mesmo que seja uma arte bem mais texturizada, no caso de vários pequenos detalhezinhos, você vai pegando aqui as pequenas observações que existem de volta.
Que deve ter sido uma pessoa importante, mostra aqui pelas roupas dela. Grandes homenagens. The brave consider reserved to the rival respect. You citizen have the part to play of this ritual. Sente como que fizesse parte disso. Aqui tem, ó, full minigame, difficult minigame. Vamos aqui no de baixo. Então, examinar. Em cima da ação aqui, fizemos o que tinha que fazer. Então parece realmente que eu preciso escolher quais são os tipos de trabalho dos corpos coletados e como fazer, apesar de que o trabalho em si é meio que o mesmo, né? Meio que examino, faço a parte de gel para não ficar infeccionado, coloco os plugzinhos para não dar tipo de doença, fecha a mochila e vai embora. Também faz parte do XVAT, né? Como o outro lá que apareceu para nós. A garota ela sussurra para nós e tu posso rir. Eu recebi um engraved ring. Interessante. E agora você vai ver que o meu combustível tá baixo, então eu precisaria ir aqui seguindo talvez para os outros lugares e os outros pontos. Então, pessoal, aqui está uma pausa agora mostrando o Crows Hacking aqui para vocês na Steam. Então, se você interessou, gostou da proposta, já entra aqui, deixa na sua wishlist para quando o jogo ficar finalizado você receber todas as informações. Eu quis dar uma pausa no jogo porque seria um jogo muito longo, onde mesmo sendo meio que um protótipo, eles estão adicionando a gameplay aos pouquinhos para vocês sentindo um pouco mais como a jogatina funciona. Também não queria estragar a experiência de vocês. Então, se vocês gostaram do jogo, já deixam na wishlist, já gostou da premissa, já deixa lá, porque escolhas realmente importam e toda a questão de entender para onde você vai, o que você faz, como você faz, vai ser bem legal, bem interessante. Se chegar até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, dê uma oportunidade para os jogos do Ex Ignorante, não apenas os jogos aqui, mas também os jogos físicos de RPG. Vai no canal deles, vai atrás dos jogos, vai atrás das lives, porque vale super a pena ter esse mundo, esse universo, não apenas do RPG, mas também esse RPG mais, vamos dizer assim, jogatina, esse jogo mais design. Parabéns a todos eles que participaram, game design, diretor de áudio, realmente está ficando um jogo maravilhoso e realmente por ser um jogo PTBR, vale super a pena se dar essa oportunidade. Use e apoio das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!